Vamos lá, gente. Hoje eu tenho a honra, a satisfação de receber aqui na nossa bicentenária Associação Comercial da Bahia, nesse podcast É da Nossa Conta, uma pessoa maravilhosa, um cara que eu conheci há muito pouco tempo, mas que eu estou me dando super bem, tenho identidade imensa com ele, na forma dele ser, principalmente no trabalho. O camarada é trabalhador, viu? Quem sabe que eu vou falar do meu amigo Carlos Henrique Passos, nosso presidente da FIEB. Amigo, seja bem-vindo. Esse papo é um papo tranquilo nosso, aproveitando que só está nós dois hoje, sem Fernandinha, que Fernandinha teve que viajar. Vamos nessa, pau na máquina, fique à vontade. Obrigado, Paulo. É um prazer realmente imenso estar aqui com você. Eu acho que essa identidade é mútua. Eu também sou muito admirador do seu trabalho, da sua luta. E é uma luta pelo coletivo, né? E essa luta pelo coletivo é que dá mais energia para todos nós. Persistirmos nas dificuldades, que não são poucas, mas quando se luta pela causa comum, eu acho que as energias surgem e a gente busca nessa energia a capacidade de superar esses desafios. Maravilha, isso é ótimo. Eu fico feliz pelo seguinte, que eu fico olhando assim, veja bem, Carlos, pessoas como você, eu, e outros presidentes, vários presidentes já passaram por aqui também, nosso querido Humbertinho também, que está lá dividindo lá o presidente dos conselhos do Sebrae, onde nós participamos também, e vários outros que venham aqui também, deputados, histórias antigas, empresários, né? Temos vários empresários também aqui com cada história fantástica, histórias lindas, maravilhosas, de superação, de resiliência, dentro desse país que é nosso. E eu fico satisfeito, muito satisfeito, quando eu vejo que a gente tem muito o que fazer, temos os nossos negócios, né? Que já são um sacrifício enorme no ambiente empresarial brasileiro, que é cheio de dificuldades, altos, baixos e dificuldades, inclusive de infraestrutura. E ver a gente ainda encontrar tempo, sacrificando inclusive tempo que eu tenho certeza absoluta, assim como eu e você, das nossas famílias, né? Porque elas às vezes reclamam, pelo amor de Deus, o que é que você está querendo mais? Você, né, trabalhou bastante, já somos assim com poucos cabelos e brancos, Hum. e ainda por cima se doando desse jeito. Eu acho que isso é importante, a oportunidade da gente aproveitar esse papo que estão nós dois aqui, para que as pessoas entendam que não deveria ser só um trabalho de poucos, mas de toda a classe empresária do nosso país. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos conversar se é da nossa conta, como é que é da nossa conta, e como a gente pode fazer com que as pessoas venham, se associem, participem do associativismo. Vá para a FIEB, vá para a associação, vá para a FAEB, vá para qualquer SDL, qualquer sindicato, qualquer associação de classe. Veja que não é só fazendo a nossa parte sozinho, a gente precisa convencer também os outros que todos podem fazer de forma planejada, orientada, a parte de transformação do nosso país. Vamos bater um papo legal, papo cabeça, como chamo sobre esse assunto, Carlinhos. O que é que você acha? O que é que você pensa? Vamos nessa. Eu não vou lhe fazer pergunta direta, não. Eu quero que você bata o papo como se a gente estivesse aqui. Só falta um Ok. uísquezinho. É, Mas eu acho. eu acho que, Paulo, eu acho que esse é o ponto, né? O ponto que é entender que é da nossa conta, É né? isso Para aí. usar o seu slogan. É entender que é o associativismo, é a união que a gente tem essa capacidade de reagir, né? Temos aí várias figuras de linguagem para expressar a simbologia dessa questão da união, né? Eu gosto muito de falar do exemplo que usam do graveto, né? Um graveto sozinho qualquer um quebra, né? Dois tem mais trabalho e um feixe certamente há uma dificuldade muito maior. E é esse o ponto que eu penso que a nossa sociedade precisa se despertar, né? Seja o ambiente das nossas moradias, normalmente todos nós moramos em condomínios, já é um bom exercício de prática, de convivência, de enxergar aquelas obrigações que são comuns. Mas no nosso âmbito empresarial, são várias entidades, muitas vezes afloram, até algumas vezes se superpondo uma com a outra, mas não tem problema, desde que essas entidades entendam que o protagonismo não é o mais importante é a causa, né? Então eu acho que se houver da parte das pessoas, das empresas, a percepção dessa união para defender de um ambiente hostil,
do ambiente hostil, quando eu falo, Verdade. é do dia a dia, do ambiente de negócio, é da legislação, é da prática. São tantos os exemplos em que as nossas empresas são desafiadas e que sozinhas, muitas vezes, até a autoestima não responde para reagir, né? Eu conheço exemplos em que a pessoa, a empresa sozinha, ela não teria capacidade de enfrentar aquele desafio, porque muitas vezes a mácula que é criada pela primeira versão destrói toda essa capacidade nossa de reagir. Mas unidos, você encontra aquele ombro amigo para lhe dar coragem, para enxergar o outro lado, para sair um pouco daquele ambiente do problema e começar a entrar no ambiente das soluções. Eu acredito muito nisso, eu pratico isso desde o meu ambiente de moradia, através de participação em condomínios, no ambiente empresarial. Tenho participado desde do meu sindicato da indústria da construção, do Sinduscon, fui lá diretor, vice-presidente, presidente, através do Sinduscon, tive a oportunidade de trabalhar na Câmara da Indústria da Construção, que fica sediada em Brasília, mas toda a nossa diretoria, cada um toma conta do seu negócio. A mim coube representar a CEBIC nos fóruns que tinham a ver com habitação de interesse social. Depois, pelo Sinduscon, também passei a participar da FIEB, como vice-presidente, como conselheiro do SESI, como do conselho diretor da FIEB, e agora, mais recentemente, estou nesse encargo de substituir o presidente Albano na presidência da FIEB, e através da FIEB participando também da CNI, participando do conselho do SEBRAE, participando de fóruns empresariais, participando de reuniões que você, inclusive, participa também, em que a gente percebe o quanto nós temos a capacidade de unidos, enfrentar os problemas que são, como já dissemos, bastante enormes para as empresas e para as pessoas. Maravilha, gente. É exatamente isso. Eu acho que essa introdução desse seu currículo, da sua história, é fantástica. Quando a gente pega o exemplo, como exatamente a própria FIEB, quando a gente pega a CEMAI, CEMATEC, quando a gente pega os exemplos que a gente conseguiu, inclusive no nosso estado da Bahia, eu acredito que Ricardo Alban, gente finíssima, um cara independente de qualquer coisa, maravilhoso como pessoa, como gente, excelente pai, excelente marido, um excelente amigo. Um abração para você também, estendido aqui para o nosso querido, com certeza absoluta. Todos nós, né, da nossa casa também, temos esse sentimento e esse orgulho de ter Alban na CNI. Isso é muito importante para a gente. A gente, quando fala com o brasileiro, eu não estou falando da Bahia, eu estou falando do país, como eu falo sempre. A gente precisa pensar na nossa nação. E aí, quando você vai para a questão do CIMAI Cimetec, do que vocês fazem, vem desenvolvendo para o Brasil também, e a importância da classe empresária, exatamente vendo esses papéis que a gente pode fazer para desenvolver o nosso país, é isso que eu gostaria de pulsar um pouquinho. Você sabe que a Fundação Paulo Cavalcante, ela criou uma certificação, a certificação da CGESCOM, a certificação da gestão com a consciência da função social da empresa. Eu acho que essa certificação, apesar de ela ser brasileira, também baiana, assim como a gente fez um trabalho muito legal lá na FIEB, a certificação ela abrange exatamente, a fundamentação dela está na Constituição Federal Brasileira e está exatamente na Lei de Proteção à Função Social da Empresa, ou seja, a Lei de Recuperação Judicial, que tem uma exposição de motivo que mostra exatamente que se confunde exatamente o objeto da nação, ou seja, o que a nação com a função social da empresa, da pessoa jurídica. E a gestão com a consciência exatamente desta função social da empresa, veja bem, que lá está tudo, no artigo 170, artigo 171, você tem lá colocando solidariedade, né? Você tem lá dizendo pleno emprego, é muito mais do que só trabalho, renda, impostos. A consciência cidadã, ela fala de tudo que, eu diria a você, que eu já fiz essa pesquisa e está lá na apresentação. Pacto Global, nós temos 17 ODSs. Todas elas você encontra na Constituição Federal Brasileira. Todas elas você encontra também dentro da função social da empresa. Você vai para o ISG,
né, que é financeira, mais fácil encontrar na função social da empresa, porque é um desdobramento do Pacto Global que fala também sobre a capacidade de financiamento de fundos de investimentos internacionais para as empresas que estão na Bolsa de Valores. Mas veja que interessante, que claro que cabe em todas as empresas, mas eu estou falando também, especificamente agora, estão dizendo que até 2030, as empresas que não estiverem usando equidade, colocando mulheres pardas, tal, terão uma dificuldade e tal. Mas veja que interessante, a gente fala da Constituição Federal, da função social, né, social da empresa que se confunde com a do Estado. A gente fala da não polarização, a gente trata exatamente de um módulo que acaba com aquilo de patrão contra empregado, branco contra preto, rico contra pobre. Nada disso. Você faz com que as pessoas entendam-se como nação brasileira e traz o sentimento de pertencimento e união para dentro da função social da empresa e para o país, consequentemente. E você traz o módulo terceiro, que é sobre cidadania. Você estende, sai da empresa para ir para famílias ao redor das empresas onde você está instalado, completamente em linha com tudo que a gente vê das nossas instituições internacionais. Aí eu lhe coloco isso. É disso que nós estamos falando. Você tem um exemplo como você tem no Cimatec, né? Que é um exemplo de tecnologia, desenvolvimento, coisa fantástica desenvolve ali dentro. Né? A gente está vendo aqui na Amazônia Azul, o nosso almirante Câmara falando sobre isso, sobre a questão desenvolvendo lá para a Amazônia Azul, para a questão Águas profundas. águas profundas, quer dizer, coisas fantásticas. Então, é isso que eu queria provocar aqui para as pessoas que vão nos assistir, nos ouvir mais. Veja, a gente é capaz. A gente é capaz de promover o desenvolvimento econômico e social para o nosso país. E passa pela nossa democracia participativa, passa por a gente exercer ela, a gente acreditar que pode. E isso a gente precisa de mais gente. Então eu queria só colocar que você falasse um pouco mais desse desenvolvimento que nem a CNI, que a FIEB e as outras sistemas fazem, como elas educam, como as pessoas disputam para estar, inclusive nas universidades de vocês, para poder estar aprendendo com vocês. Eu fico entusiasmado. Eu queria que você ouvisse um pouquinho sobre isso, queria que as pessoas ouvissem um pouquinho sobre isso. Ok, Paulo. Eu acho até, antes de falar um pouco de Cimatec, que você fala da função social das empresas, eu acho que deveria ser até um dever, né, de cada empresário conhecer um pouco da necessidade, como surgiu essa chamada pessoa jurídica, né? Porque é racional nós entendermos a pessoa física, somos nós, somos seres físicos naturais, mas entender por que surgiu uma pessoa jurídica, né? Eu tive a oportunidade de participar de um seminário da CEBIC que tratava da despersonalização da pessoa jurídica. E lá, nesse evento, eu tive uma oportunidade de ouvir de um ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça como surgiu essa chamada pessoa jurídica. E ela surgiu exatamente no momento em que o mundo já começava a perceber o desemprego, começando a perceber a dificuldade das pessoas físicas com capital de investir, de fazer investimentos de riscos, e daí surge essa ideia, que eu acho fantástica, de constituir a pessoa jurídica, para que a pessoa física alocasse uma parte do seu capital e a partir daquele capital ele gerasse emprego e renda para a sociedade. Daí já começa a ficar claro essa questão da função social da empresa. É óbvio que, seja por leis ou principalmente por atos, essas coisas foram muito desvirtuadas e muitas vezes o empresário é confundido com a empresa, né? No ambiente judicial, jurídico principalmente, muitas vezes há uma confusão das pessoas misturarem as duas coisas. E dizia esse ministro que a lei não nasceu assim, nasceu exatamente para que aquela pessoa que teve a decisão de colocar uma parte do seu patrimônio, e daí por isso saíram as empresas de responsabilidade limitada, né? Elas responderiam dentro daquele capital alocado, isso falando, claro, dentro de uma gestão correta daquela pessoa jurídica. Claro. A pessoa física responderia apenas pelos atos não legais no exercício da pessoa jurídica. Quem responde pelo crime é por pessoas físicas e não pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Então, essa função social, ela teve lá no nascedouro da pessoa jurídica. E daí eu acho que precisamos resgatar muito isso, do ponto de vista legal, do ponto de vista do exercício
vamos dizer, da cidadania empresarial, para que entenda isso, para que a gente tenha coragem de enfrentar isso. O presidente Carlos Alban vem colocando em vários eventos que ele participa o que se fez com a indústria da construção pesada, quando se confundiu pessoa jurídica com pessoa física e se matou um dos segmentos com Concordo, maior acervo e cultura empresarial e de concordo. engenharia do Brasil. Então, é exatamente quando não se percebe a função social da empresa e quando se mistura a responsabilidade da pessoa física com a pessoa jurídica que a gente consegue afastar investidores, empreendedores que poderiam muito bem estar abrindo empresa, gerando emprego, renda, porque ele teria a segurança do que de fato ele passaria a responder a partir dali. Mas voltando para o sistema FIEB, é importante a gente compreender o sistema FIEB, que nós temos a Federação das Indústrias, que é a casa mãe, a casa que é formada pelos sindicatos patronais, e lhe cabe, dentro do papel do exercício da presidência da FIEB, também liderar os conselhos deliberativos do SENAI, do SESI e do IEL. São as três casas operativas do sistema FIEB. E dentro desse papel, focando dentro do que você colocou, nós temos o SESI, que é o Serviço Social da Indústria, que tem um passado de um mais remoto, em que o SESI era visto como uma entidade recreativa dos empregados, mas de há muito tempo o Serviço Social da Indústria modificou os seus objetivos maiores e se concentrou em três pilares. O primeiro pilar da educação. E aí, dentro da educação, nós temos a educação continuada, a educação regular. O SESI aqui na Bahia, nós temos atualmente 12 escolas, temos 10 mil alunos no ensino médio e no ensino fundamental 2. Estamos num processo de investimentos, de ampliação de escolas e de implantação de novas escolas, que breve teremos cerca de 20 mil alunos. É muito, é pouco, não importa, É mas é muito. uma referência que nós procuramos firmar através de um modelo pedagógico de atração dos jovens, que são crianças do Fundamental 2, jovens do ensino médio, tentando despertá-lo para a iniciação científica, para o estudo da ciência, que eles possam, quem sabe, se habilitar a serem empresários ou empregados do setor industrial. Fazemos ainda um pouco de educação de jovens e adultos, chamado EJA, que busca corrigir aqueles jovens que saíram ali da trilha da idade em relação ao seu desafio escolar. É corrigir problemas, não era o objetivo inicial, nem nosso, e creio que também não seria de governo. O ideal era que os jovens e as crianças estudassem no tempo certo, na sua classe certa, para que eles sejam adultos também no tempo certo, mas o EJA vem para substituir, para corrigir esse problema. E temos também um outro pilar importante dentro do SESI, que é a área de saúde e segurança do trabalho, que aí nós apoiamos as empresas. Primeiro, as pessoas, de preferência, industriários. No segundo, diretamente as empresas, de preferência, as indústrias. Nós ajudamos as indústrias a cumprir os normativos de segurança do trabalho, a atuar com o seu sistema de saúde para os empregados, fazer todo esse apoio. E o terceiro vetor, terceira dimensão do SESI é na área cultural, que na Bahia nós temos uma casa ali em Itapajipe, onde nós temos um museu de tecnologia industrial, mostrando vários experimentos, tentando também despertar as pessoas para o mundo da ciência, e temos uma casa ali no Rio Vermelho, que nós chamamos da Varanda do SESI. Então, nós atuamos na cultura, com esses dois espaços físicos e com eventos diversos. Aí nós temos o Senai. O Senai é outra casa importante do sistema FIEB. O Senai trabalha essencialmente com capacitação profissional. Hoje já atuamos de forma combinada com o SESI, oferecendo aos alunos do ensino médio uma trilha de formação técnica, mas também oferecemos cursos técnicos para as pessoas que já terminaram o curso técnico. Às vezes tem pessoas graduadas que vêm fazer curso técnico, porque o Brasil tem outra disfunção,
que foi desvalorizar o papel do técnico Verdade. e sobrevalorizar a É, graduação. é. E a gente sabe Na que o contramão. mundo aí afora e É. a vida aqui no Brasil tem espaços muito bem remunerados para os técnicos, e eles podem, depois de técnico, depois de bom, bem remunerados, Como fazer qualquer sua pessoa. graduação, complementar e ascender, não se limitar, não é uma questão Claro, de teto, é de passagem claro. ou não, É isso aí. mas é uma boa etapa de formação que pode dar emprego e emprego com boa qualificação. E dentro do Senai, além de fazer alguns serviços para a indústria, há 20 e poucos anos atrás, na gestão do Dr. Mascarenhas, e dado continuidade de forma muito forte pelo Ricardo Alban, foi constituído o Cimatec, que é, é um centro universitário, porque lá no Cimatec nós temos uma escola técnica normal do Senai, nós temos uma escola universitária, um centro universitário. Nós temos lá 7 cursos de engenharia, um curso de arquitetura, temos cursos de mestrado, cursos de doutorados, cursos de especialização, e formamos pessoas, e essas pessoas hoje elas estão sendo, boa parte delas, é, aproveitadas para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação aplicada às indústrias. Nós não fazemos pesquisas básicas, pesquisas que são muito bem desenvolvidas nas universidades, principalmente as federais e estaduais. Nós fazemos pesquisas aplicadas. Nós somos contratados pela Petrobras, pela Shell, pela Eletrobras, pela Ford, por tantas outras empresas, para desenvolver soluções a problemas reais que essas empresas têm. E daí o Cimatec é hoje, além de formador de pessoas, é também um ambiente de oportunidade para que Maravilha. essas pessoas possam exercer esse lado da pesquisa aplicada. E de lá, certamente, muitos são depois puxados pela indústria para trabalhar, muitos saem para serem Empresários. empreendedores, porque lá também se Claro, desenvolve oportunidade muita muito grande. inovação, e na inovação o empreendedorismo é uma marca muito essencial. E o Cimatec hoje é a maior instituição de ciência e tecnologia da indústria Que brasileira. maravilha. Nós hoje operamos recursos da Embrapi, né, no maior volume entre todas as entidades credenciadas em Embrapi. Nós temos hoje não só mais o campus do Cimatec na Avenida Orlando Gomes, mas outros campos, um já formado, que é o Cimatec Park, em Camaçari, onde temos já diversos laboratórios desenvolvidos, construídos a cargo das empresas. Vamos estar agora, Paulo, no dia 6 de dezembro, inaugurando uma empresa, uma indústria, construída a partir de um desenvolvimento que o Cimatec fez para a Petrobras, que era um robô subaquático para Eu vi. inspeções na área de pré-sal, e a partir dessa competência, o Cimatec foi contratado para desenvolver o que eles chamam de nós sísmicos. Fizemos os experimentos e foi validado, e agora a Shell e a Petrobras contratou para desenvolver 600 nós. Maravilha. Então, através de uma parceria do Cimatec com a empresa inglesa, a Sonardyne, vai ser inaugurada agora no dia 6 de dezembro, você certamente vai estar convidado, para fabricar esses 600 nós, que já, por si só, já é um grande Maravilha. desafio. Mas Sensacional. certamente o que a gente sempre ouve dos executivos, o nosso diretor-geral, o Leone, ele sempre coloca, lá no Cimatec nós desenvolvemos competências. E essas competências, elas não trabalham de forma isolada. É o uso de forma integrado dessas competências que permitem soluções. E é isso, e essas competências são desenvolvidas essencialmente através da formação de pessoas. Não é máquina, são pessoas. É E claro é que isso sim. que o Cimatec está, de fato, representando para o sistema FIEB, um orgulho muito grande pelo Orgulho para reconhecimento. todos nós. Eu acho que o Brasil tem orgulho disso. Eu acho que todo empresário, empreendedor, não só ele, mas todo mundo que tem a capacidade e consciência de entender o que significa, tem orgulho sim. Então, veja bem, agora eu vou dar uma esquentadinha no nosso papo cabeça, porque a gente já entrou na questão, já apresentou a importância que tem, mas que aí que vem para o que é da nossa conta, a consciência cidadã participativa transformadora, qual é a filosofia, por que que eu venho
agregando e buscando a união de toda a liderança empresarial do Brasil, das universidades, das questões do governo também, das instituições públicas, como é que a gente se enxerga em relação à transformação do nosso país. Nós estamos vivendo hoje, efetivamente, nesse momento, uma alta de dólar histórica, de novo. Nós estamos vivendo hoje uma reunião do nosso país com os estados, o presidente convocando os governadores de estados para pensar em como combater nosso crime organizado. Nós estamos hoje vivendo historicamente, nós temos o prazer de estarmos nas posições que nós estamos vivendo historicamente, um dos momentos mais polarizados, não só no Brasil, como você está vendo agora, as eleições dos Estados Unidos, a mais acirrada e polarizada da história dos Estados Unidos. Nós estamos verificando, neste momento, mundialmente, guerras da Rússia invadindo a Ucrânia, Israel e ali lutando na Palestina. Nós estamos verificando o Irã, e você vê que nós estamos vivendo um momento a Coreia do Norte, Coreia do Sul ali começando a se estranhar, mandando. Então a gente se desenhando efetivamente uma nova crise mundial bastante aguçada, séria. Só quem não quer enxergar para não verificar o que é que está acontecendo em nosso mundo, né? E a gente vem para o nosso país, onde a gente acredita, como eu digo todo santo dia, que a demonização e criminalização da classe empresária foi um grande equívoco. A criminalização da classe política também, né? Nem a classe política, nem a classe empresária pode ser demonizada e criminalizada. Como isso está se estendendo também à judiciária, né? Nós estamos verificando também, eu acho que é a maior crise também mundial e da história do Brasil, pelo menos desde que o Brasil, eu acredito que desde que o Brasil existe, né? Também que a gente não vê uma crise de imagem tão grande quanto o nosso Supremo Tribunal Federal também. Então, quer dizer, veja que as crises são institucionais, é empresária, é política, é judicial. E a gente precisa fazer alguma coisa. Aí que vem aquela questão, é da nossa conta, vamos agir, precisa mostrar. E eu fiz um levantamento, meu querido Carlos, que é o seguinte, que dizia o seguinte, por que que nós, empresários, nos afastamos da contribuição, da aproximação dos nossos condomínios, não só nossos condomínios, que você falou do síndico, mas também, que você falou quando mora em condomínio, como também da nossa política. Porque quando eu chego aqui nessa casa, na associação comercial, como ela tem 213 anos, é interessante, ela começou antes do Brasil ser uma república, né, na época que o Brasil ainda era colônia, depois do Império, quando Dom João foge de Portugal e vem sediar aqui com medo de Napoleão, também já na guerra, escotado pelas Nações Unidas, que na realidade é a Inglaterra e tal, abre os portos, e aí você vê uma classe empresária, podia ser império, podia ser república, classe empresária produtiva, se reunindo nessa casa, onde recebe, aqui é no Forte, aqui embaixo é no Forte, recebe isso aqui para fazer, e ela aí constrói a primeira guarda municipal de Salvador. Presta atenção, 3 portões, ela guarda municipal. Financiado, bancado pelos empresários para proteger sua mercadoria e sua cidade. Compra as primeiras bombas de corpo de bombeiro da França e traz para cá para apagar os incêndios de seu estoque. Cria a primeira Câmara de Conciliação e Arbitragem do Brasil para discutir justiça, eu estou falando, olha, segurança, justiça, para acabar com as discussões dos empresários vendendo e comprando. Aí vem a justiça, Câmara de Conciliação e Arbitragem, aqui. Vai e cria a primeira escola de economia, também aqui, por quê? Porque precisava de gente técnica, como vocês fazem, para criar o povo técnico para ir para as indústrias, também ele preparou as pessoas para fazer seus inventários, contadores, aqui. Vai e traz o primeiro banco da Bahia, aí vai e começa a Bolsa de Valores, correr. Veja como é interessante, como ela se estrutura, atendeu e indenizou os empresários daqui, indenizaram as famílias da Guerra do Paraguai. Perdeu quanto? Marido, perdeu 2 filhos e tal, e os empresários indenizavam, previdência. Olha que interessante, assistencialismo. Nós nos afastamos, mas veja como era a classe produtiva, que buscando no seu condomínio a forma de viver e arrumando as formas de delegar para alguém a autoridade para a defesa do bem comum. E nós nos afastamos disso. E fomos nos afastando disso. E hoje você tem a classe política partido provisório, porque são vários partidos, não ganha 4 anos, vai ter que se eleger 4 anos e tal. Mas nós temos pautas
que são suprapartidárias, pautas que são de nação, inclusive a infraestrutura, tudo que a gente reclama tanto. E agora a reforma tributária, a não reforma administrativa. Eu não estou buscando que a gente, veja bem, eu estou mostrando o seguinte, que eu quero chamar a atenção, é que espero que não só a gente assista, mas que outros empresários e outros assistam também e vejam, pô, tem razão o que você, por exemplo, colocou quando você diz assim, ora, a gente efetivamente está fazendo um trabalho belíssimo e foi um erro quando as pessoas atacam a pessoa jurídica no início da nossa conversa e acabam com a tecnologia de mais de 100 anos, como a grande empresa que a gente construiu, nossa nação, que foi a construtora Odebrecht, doutor Norberto Odebrecht, que eu tive o prazer imenso de conviver junto com ele, de participar dos Fronteiras do Pensamento, de outras iniciativas da Odebrecht, porque eu tinha uma relação muito próxima com eles, por causa da distribuição de produtos químicos, vivi muito próximo deles. Então você vê tanta tecnologia, 180 mil funcionários e tudo isso ser atingido de uma forma desproporcional. E nós não tínhamos uma função social, alguém que defendesse a função social da empresa, ou seja, crime. Veja bem, deixar bem claro que nós não estamos aqui defendendo de jeito nenhum crime nem impunidade. Crime tem que ser combatido dentro da justiça, no processo legal, dentro da exigência e da rigidez da lei. Crime. A pessoa que cometeu o crime. Nós estamos falando aqui de que a gente não pode passar por cima dessa pessoa física, atingir a pessoa jurídica ou a instituição pública também. Não pode entender que o erro é inerente a uma pessoa. Pode ser ele ministro, pode ser ele empresário, pode ser ele advogado, pode ser ele qualquer coisa. Quem erra são pessoas, não são as instituições nem suas empresas. Nós nascemos com o objetivo de prestarmos bons serviços, como você falou, a origem da história da opção social da empresa, a origem da instituição, a origem que eu estou contando aqui das empresas, como surgiram para proteger, surgiram para resolver, para conciliar, e não para cometer nem provocar desordem. Né? Então, veja bem, é este resgate, entendeu, Carlinhos? O que eu estou buscando é esse resgate da gente trazer de volta essa consciência, trazer a entender que ninguém faz nada sozinho, que não existe uma entidade que não tem pessoas, não existe empresa sem pessoas, não existe instituições públicas sem pessoas, não existe posto de saúde sem pessoas. Essa semana eu estava vendo uma briga em que os médicos, tinham 30 mil médicos que foram agredidos por pacientes, e os caras pedindo ao Poder Legislativo que faça leis para punir os pacientes que agridem o médico. E os caras reclamando e tal. Ninguém consegue olhar e ter consciência cidadã, de cidadania, educação cívica, para entender, opa, peraí, tem alguém aqui que não está sendo eficiente. Nós dois que estamos brigando, o médico, a enfermeira e o paciente, não temos, a gente está no clima do nosso desespero, mas a eficiência no serviço público de saúde está prevista no nosso artigo 37 da Constituição Federal Brasileira. E a obrigação dos nossos prefeitos, governadores e presidente da República. Nós temos o sistema SUS, que é fantástico. Repetindo, fantástico. O que eu estou dizendo é que falta a participação nossa. Deu para entender? Então, é esse resgate, é por isso que nós estamos aqui. Como diz Eduardo Salles, fala assim, aonde nosso calo aperta, ele diz até ele como deputado, e fala assim, como é que eu vou saber onde o seu calo aperta? Vocês precisam dizer onde o seu calo aperta. Exatamente isso que a gente estava conversando, inclusive participamos da reunião agora com o secretário Manuel Vitório, a semana passada, eu, você, todas as federações, e mais o pessoal que veio de São Paulo também, acho que é Têxtil, se não me engano, buscando discutir o e-commerce, né, o mercado, exatamente as plataformas, e a gente chegou à conclusão assombrosa, né? Ficou um pouco assustado quando a gente chega à conclusão seguinte, que o negócio está muito pior do que a gente imagina. E, Carlos, só mais uma. E o que eu vi agora, o governador Tarcísio chegar naquela reunião mesmo com o presidente da República, dizer, gente, o crime organizado, ele está indo em cima das empresas formais. Veja como o ilícito dentro dos negócios lícitos. O ilícito dentro dos negócios lícitos. Com práticas ilícitas. Com práticas ilícitas. E eu vi também, queria aproveitar em bala, porque já que nós estamos no ambiente daqui de vocês, e dizer de novo que eu vi uma fala de Ricardo Albán também, muito assim, eu diria assim, de se orgulhar, quando ele vai e se posiciona, quando ele diz assim, gente, vamos acabar com a polarização, vamos acabar de querer apontar, vamos resolver para o nosso país, vamos deixar... E aí vem também e fala, vamos enfrentar os problemas e a realidade do Brasil como ela realmente é. Não adianta a gente ficar aqui pensando só no nosso umbigo, só achando que estamos fazendo nossa parte.
infelizmente, fazer tudo que nós fizemos até esse momento ainda não é suficiente. Mas a gente precisamos, se você concordar comigo, essa frase acho que fica legal, precisamos de mais gente acreditando que é da nossa conta. Então, essa é a ideia, por isso que eu disse que ia ser um pouco desconfortável, eu acho que não foi tanto, né? Eu acho que você concorda também. Eu acho que a gente tem uma obrigação maior, uma obrigação de se unir, nos unirmos, e da gente começar a se aproximar mais ainda, né, do nosso governador da Bahia, o nosso governador Jerônimo, que é uma simpatia, eu digo todo santo dia, uma pessoa agradabilíssima, e que nós estamos tentando fazer um trabalho junto aqui também, quero dizer para você, que é o acolhimento no informal, que eu acredito que a gente está trabalhando também no Sebrae, está lá na comissão do Sebrae, nesse momento, mostrando o seguinte: 50 anos de Sebrae, mais 50, mais 50 anos, a gente precisa entender que a gente não mudou. Tem uma coisa que assusta a gente também, quando você vê o índice de informalidade do nosso estado, né? Isso assusta também. Então, que a gente precisa trazer mais gente com função social, formal, para o nosso lado, para que a gente possa, em um país democrático de direito, entender mais gente com consciência cidadã, para que a gente possa realmente participar e transformar. Essa. Você vê que a gente não está nem fazendo pergunta aqui, a gente está botando as ideias. É isso. Mas, Paulo, eu acho que assim, são inúmeras as lacunas, as oportunidades para essa atuação cidadã, né? Você falou aí do resgate da informalidade, né? Ela é fundamental, né? O Ricardo Alban, ele conseguiu expressar um ato, vamos dizer, simbólico, mas real. Ele estava numa missão na China, acompanhando o ministro, vice-presidente da República e do ministro da Casa Civil, quando houve uma medida legislativa do governo federal, uma medida provisória, que oneraria as empresas. Ele abandonou a missão e veio para cá, e com o movimento de outras entidades conseguiu-se que o Senado Federal devolvesse essa medida provisória ao governo federal. E com isso ele demonstrou de uma forma clara que o setor formal também chegou no seu limite de pagar impostos. Exatamente. Ao mesmo tempo, todo mundo sabe das carências sociais que nosso Brasil vive. É óbvio que primeiro clamor nosso é buscar a eficiência do Estado, é que se busque a melhor utilização dos recursos existentes. Claro. Mas é bem provável que, mesmo com tudo isso, chegue-se à conclusão que o Estado precisa de mais dinheiro. E para o Estado precisar mais dinheiro, a partir do momento que o setor formal hoje já não consegue mais pagar mais impostos, só tem uma solução: é trazer informalidade para a formalidade, para gerar impostos também a partir dessa formalização. Claro, o desenvolvimento econômico, o crescimento é outra medida. E esse caminho da busca da informalidade, ela é muito importante. Essa semana eu estava olhando os dados, com o CAGED que saiu, mais uma vez gerou-se emprego direto. Nós estamos em alguns estados brasileiros com taxa de desemprego abaixo de 3%, abaixo de 5%, muitos outros, que são taxas já de quase pleno emprego. Claro. Nós temos aqui na Bahia ainda um estado com um nível de desemprego além disso. Mas, na média do Brasil, já se fala abaixo de 7%. Mas isso é o índice do desemprego. O índice do desemprego, ele mede as pessoas que procuram emprego, né? Então, tem pessoas na informalidade que não estão procurando emprego, eles estão atrás, eles já arranjaram o meio de ter renda, Bolsa Família. infelizmente, não gerando imposto. Temos a questão da Bolsa Família, é um outro ponto importante se fazer um grande debate, né? Recentemente saiu uma reportagem da quantidade de famílias que estão no Bolsa Família estão já empregadas. 6 de cada 10 novos empregos são oriundos do Bolsa Família. Bahia, por sinal, é o terceiro estado contributivo para esse número. O primeiro é São Paulo, o segundo é Minas e o terceiro é a Bahia. Mas esse estado que você fala é para quê? De 6 a 10? De cada 10 novos empregados, 6 são pessoas que estão no Bolsa Família. Tá. Porque
há uma verdade não muito exposta, e eu acho que cabe expor, e os governos, caberia principalmente aos governos, que necessariamente a pessoa não perde o Bolsa Família ao ser empregado. Eles mantêm o vínculo por 2 anos, Isso é importantíssimo falar. As recebendo pessoas não perdem, as pessoas pensa, morrem de medo medo achando de que vão perder o perder. emprego. Então a lei diz que eles têm direito a receber 50% do benefício e tem prioridade no retorno ao programa se perder o emprego. E é dentro desse conhecimento, que às vezes está precisando ser expandido, que parte dessas famílias já estão se empregando. Eu digo isso porque eu acho que cabe também desmistificar um pouco a ideia que o Bolsa Família por si só ele é um problema. Ele é um meio de solução, desde que haja um acompanhamento social dos beneficiados. Nós temos que corrigir são os desvios e nós temos que ajudar a criar janelas de saída ou portas de saída para quem está nos programas sociais. De alguma forma, alguma coisa está acontecendo. Quando isso está disponível na mídia nacional, que de cada 10 novos empregados, 6 vieram do Bolsa, tem pessoas acreditando. Nós só precisamos expandir isso de forma mais firme, para que as pessoas acreditem. E nós temos que criar mecanismos para que as pessoas se capacitem para se reempregar, né? Quando eu já tive a oportunidade de ouvir do seu programa de acolhimento dessa informalidade através do oferecimento de assessoria, Exatamente. eu acho que esse é o caminho. Nós temos também no Sistema S, na indústria tem, no comércio tem, na agricultura tem, empresas como o Senai para capacitar as pessoas a novos desafios de trabalho. Muitas vezes, e eu também, claro, também sou mortal, como se diz, Claro. costumamos dizer, olha, as pessoas não querem trabalhar, tenho uma fazenda ali e não encontro quem queira trabalhar. É verdade isso também. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos contratados pelo governo do estado para selecionar 500 pessoas para capacitá-las para uma eventual contratação pela BID. Se inscreveram 52 mil pessoas. Então, para aquele trabalho, 500 se inscreveram, 52 mil. 52 mil pessoas. Então, para aquele trabalho, gerou a atratividade das pessoas. Para o meu, da construção civil, eu tenho maior dificuldade. Então, cabe uma reflexão de tornar nosso ambiente de trabalho também atrativo a essas pessoas. Nós temos que pensar também nisso. Nós precisamos modernizar as nossas relações do trabalho e nossa forma de trabalhar das pessoas. As pessoas não querem mais também o trabalho laboral propriamente dito, eles querem trabalhar com tecnologia, querem trabalhar com informática. Então, uma empresa que vem vendendo tecnologia, como a BID, cria uma atratividade muito grande para as pessoas quererem se capacitar para aquele trabalho. Uma empresa já uma empresa da construção civil quer contratar pedreiro, o filho do pedreiro não quer ser pedreiro. Claro. Então, são temas que a gente tem que discutir. Mas não dá para todo mundo ser trabalhador da área de tecnologia. Claro. Nós temos que ter. Era isso que Nós eu vamos ia. ter para todos os coisas, mas nós precisamos melhorar e precisamos capacitar essas pessoas para esses desafios de novas funções. E eu acho que esse é um ponto que também tem a capacidade de reduzir essa questão da informalidade, porque muitos dos informais, eles são empresários. São empresários. São 54,7 que são empresários. O próprio governo, através do... São postos de trabalho, entenda, informais, mas são postos de trabalho. Eles estão aqui, se você rodar aqui a Associação Comércio, você vai encontrar. Inclusive a prefeitura tem suas banquinhas para eles e tal, alguns são formais e informais. O que nós estamos colocando aqui, eu adorei a sua estatística, eu gosto muito desses números, que mostram o que você disse, uma coisa interessante. Eu sempre aprendo, toda vez que eu estou batendo papo com alguém aqui, eu aprendo alguma coisa. Essa foi legal também. Traz essa reflexão das pessoas, o que elas querem ser. Mesmo assim, eu diria a você o seguinte: quando você fala que você teve 22 mil pessoas, 22 milhões, desculpe, é diferente, o número é esse, é assustador. A Bolsa Família, eu posso estar enganado. São 20 milhões de famílias. 20 milhões de famílias. Então imagine, 20 milhões, não é 50 mil, 20 milhões
É milhões, 20 milhões é a quantidade de pessoas jurídicas que estão cadastradas na Receita Federal de todas as empresas, MEI, micro e grandes empresas do Brasil, são aproximadamente menos que 20 milhões. Então, entenda que nós temos 200 milhões de pessoas, 155 milhões de eleitores. Então, quando a gente faz esses números, a gente vê que realmente é complexo, realmente existe um trabalho maior e precisa de ser feito, concordo com essa discussão. O que nós estamos colocando aqui, quando eu digo o seguinte, quando eu pego a falta de sentimento de pertencimento, que eu chamo, que é o que eu mais chamo a atenção lá, quando eu digo assim, o acolhimento da gente, o acolhimento que a Fundação Paulo Cavalcante criou com aquele aplicativo, que eu falo lá no Sebrae, que nós estamos tentando desenvolver, inclusive estamos tentando desenvolver vocês, né, a FIEB, nós, já lá os bancos, o Humberto me deu até uma comissão para me ver esse negócio do crédito, para te ver, e nós estamos discutindo isso, que nós estamos mais se batendo é exatamente na questão, quando você vê a formalidade que nós fizemos, o Sebrae, principalmente, para empresas formais. E a gente precisa transformar essas pessoas informais trabalhadoras, como você falou, que são empresários, em formais. Quando elas vêm para cá, e aí ela vai pegar toda essa facilidade dos cursos, da educação, da formação, da informação. E aí, nesse lugar aqui, nesse ambiente aqui, no momento de você da transição, a gente traz esse tipo de pertencimento, unidade, autoestima cidadã, porque o que ocorre é que a exclusão maior que você pode ter no brasileiro é quando ele não se sente, em hipótese alguma, pertencente à nação, ao Estado. Ele não quer nem saber, ele não acredita. Quando ele vende o voto dele, quando ele troca por um cimento, pela lata de tinta, ele está fazendo aquilo, ou pela cantora, ou por volta numa crítica, ele está fazendo aquilo porque para ele diz assim, pô, eu não acredito no Estado mesmo, o Estado não me pertence, não pertence a esse Estado, ele não me vê como nada. Quando você falou do ambiente hostil, que eu chamo também, eu digo, o ambiente hostil, por incrível que pareça, o ambiente hostil é sim os órgãos fiscalizadores e controladores do nosso Estado, nós estamos discutindo isso também, quando o cara importa o produto de lá de fora, da China, de onde for, da Ásia, que chega no Brasil, ninguém pergunta se ele tem licença ambiental, se ele passou Uma pelos agência, pô, avisa. avisa nada. Agora, quando a gente está falando aqui da gente, você passa por tudo isso. Então, não é só a isonomia de preço ou de percentual Ou de de imposto. imposto. Não, a isonomia é da infraestrutura toda que a gente não tem. Processo regulatório. Processo, exatamente. Então, voltando à questão da informalidade que a gente tocou aqui e da formalidade, esse programa de acolhimento é importantíssimo, porque ele traz essa pilar de autoestima cidadã, de pertencimento. E quando você falou da lei, você vai lembrar que também estou no portal também, portal que eu fiz aquela questão que eu até falei lá, você viu que o deputado Zé Neto estava junto com a gente, que eu disse, está aqui, estou lhe passando. Você tem empresas de terceiro setor, filantrópicos lá, inclusive nós vamos ter aqui quarta-feira nosso café da manhã que transforma com as empresas do terceiro setor, o impacto do terceiro setor na economia da Bahia, que eu venho provocando exatamente isso, mostrando, olha, nós estamos fazendo muita coisa, mas vamos juntar aqui o terceiro setor que está fazendo, com os informais, com o acolhimento dos informais, que a gente precisa trazer também, com o associativismo, exatamente com as empresas que têm tudo que você tem, que vocês têm, que a gente tem, que a UniSCB tem, que as escolas têm, que as universidades têm, e vamos coordenar isso junto com as nossas instituições públicas, com o nosso governo, com a nossa prefeitura, com o nosso estado. Vamos fazer com que a gente juntos pense, como você falou muito bem, eu adorei, precisamos pensar nesse assunto, precisamos falar desse assunto, precisamos trazer esse assunto à tona, porque sozinho, veja bem, é o que eu digo todo dia, sozinho, não tem nenhum presidente da República, seja de qual for, que sozinho vai conseguir resolver o problema do Brasil, dessa dimensão que a gente tem. Nenhum governador, nenhum prefeito, nenhum deputado, ninguém, nenhum líder empresarial, nenhum empresário, nem consegue resolver. Só a união, o entendimento dessa colisão em busca de uma solução pensada e sem preguiça, porque o problema é o seguinte, é muito fácil, não tem nada a ver com isso, estou bem, deixa eu defender o meu, é muito fácil, a gente está ficando numa situação cada dia mais caótica. Então eu acredito o seguinte, nós temos aqui, para a gente tocar o barco, a lei que linka Bolsa Valores, que você falou, Bolsa de Família, com as empresas de terceiro setor, com as casas empresárias, buscando essa porta de saída que você disse, muito bem colocado. Você tem a questão do acolhimento do informal, que diminui e traz para a formalidade, para participar desse condomínio, mais gente pagando, que vai diminuir a prestação do condomínio, porque quando você tem só, no condomínio de 100 pessoas, só 30 pagando, fica difícil. Você precisa que alguém pague. Quando você tiver 70% pagando, o condomínio começa a ficar só 30 que vai estar precisando da gente. Então, este pensamento, esse desenvolvimento que a gente tem que fazer. E unidos. Então, eu achei
fantástico. Eu não sei como é que a gente chama, fantástico. A ideia, e a gente trouxe coisas que são importantes: acolhimento, lei, o terceiro setor participando, não só isolado, que Carlinhos, eu acho legal, bacana é o seguinte: eu estou no Rotary Club, você vê que eu também estou lá, também convidaram, Cantoar, me chamaram, vamos para lá, eu vou. Eu estou no Instituto Unido do Brasil, você sabe também, em Brasília, com a terça-feira, aquele jantar com a frente parlamentar de empreendedorismo, você viu Zé Neto também falando que é o vice-presidente. Estou junto com a CACB, com a Confederação, aqui, Alfredo Cotade esteve aqui a semana passada, quando nós estamos batendo esse papo, mesmo conversando sobre isso também, que o trabalho é fantástico, que você falou de Alban é verdadeiro, e foi a primeira vez que eu vi as frentes parlamentares se unirem e as empresas, associações, as confederações se unirem também, todas vendo o seguinte: epa, peraí, não é o seu, não é o meu, não, é o nosso. Ou a gente se une aqui de desoneração da folha e depois atropelarem a gente de novo, depois de ter decidido. Quer dizer, até o Congresso ficaria muito ruim. Então, quer dizer, essa busca de arrecadar sem ter o trabalho que você chamou a atenção, de pensar, de ver a complexidade, de ver que o trabalho precisa de mais estudo, de mais ciência, de mais dedicação para encontrar um caminho que realmente atenda a todos. Claro que dá muito mais trabalho, mas não pode ser assim na caneta: ou vou desonerar, vou voltar atrás, tome outra emenda, vou botar mais taxa, vai para o super rico, do super rico pensando que o super rico vai ser. Vão embora. Exatamente. Já teve isso em outros países, não ficam, né? Vai para uma ilha, um paraíso fiscal, acabou. E aí? Não resolve. Eu acho que nós temos que incluir mais gente na base. Boa. Né? Eu acho que nós temos que ter mais serviço social. Hoje tem um outro debate, Paulo, Diga. que tem muito a ver com essa discussão que nós estamos tendo, que é a questão dos bets. Assim. Boa. E eu tenho colocado que esse é um assunto que, para nós, da Federação das Indústrias, nos preocupa a questão do ambiente de trabalho. Né? Já foi levado à nossa última reunião do Conselho da CNI essa preocupação com pessoas que estão trabalhando e que hoje estão se adoecendo a partir do vício, da dependência dos jogos online. Né? E esse assunto também chegou na sociedade por outro caminho, por outro viés. Saiu com manchetes de jornal e impacto da manchete que 5 milhões de famílias do Bolsa Família, não, 5 milhões de pessoas que têm o benefício do Bolsa Família, jogaram 3 bilhões de reais no mês de agosto de 24. Você dividir 3 bilhões por 5 milhões, 600 reais cada pessoa dessa jogou. E jogou pelo Pix, o nome, CPF, domicílio bancário. Se ganhou ou não ganhou, também sabe-se, porque paga-se o prêmio pelo Pix. E aí começou a discussão se não é um desvio do Bolsa Família, estava pagando recursos para que as pessoas joguem. Mas tem um outro dado que ninguém pouco repercutiu, que a mediana dessas famílias que jogaram deu 100 reais. Ou seja, 2 milhões e meio de famílias jogaram até 100 reais. 2 milhões e meio jogaram acima de 100 reais. Mas você entende com facilidade a matemática: se a média chegou a 600, uma composição de dois subconjuntos desses, é porque tem gente que jogou 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. E aí cabe a quem saber quem foi? O governo. O governo tem que ir lá saber: olha, é uma pessoa aqui do Bolsa Família que jogou 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Ou ele não merecia ter o benefício do Bolsa Família, ou ele está sendo utilizado para lavagem de dinheiro. Atua sobre isso. E não desvia o foco para achar que o problema está no Bolsa Família. O problema está, eventualmente, no cadastro do Bolsa Família ou, eventualmente, em riscos que as famílias estão se apegando aos jogos. E aí cabe outra discussão. E o que fazer com os jogos? Proibir? Ora, não, nunca. Sempre foi proibido no Brasil o jogo do bicho, e desde que eu me tempo como gente, sempre tem uma banquinha em cada esquina jogando. Exatamente. Então, esse é o problema. Mas nós temos o que fazer. Né? Nós, enquanto sistema indústria, entendemos duas ações para nós trabalharmos as nossas empresas. Educação financeira para as pessoas precisam ter uma educação para saber como deva gerenciar seu orçamento. E o segundo, tratar aqueles que passaram a ter um grau de dependência, de doença
por conta do vício do jogo. Agora, tem ações que cabem ao governo, ao Congresso, ao governo, regulamentar a propaganda. Foi assim que o Brasil enfrentou o cigarro, foi assim que o Brasil enfrentou, inclusive, a bebida, sabendo como regulamentar o uso dessa propaganda para que as pessoas não pensem que é só a maravilha de jogar e ganhar. Tem perder, tem viciar, tem que abrir, eventualmente consumir seu orçamento para outros fins, né? Criar limites, fiscalizar. Logo depois dessa polêmica, o governo descobriu 2.000 e tantos sites irregulares. Como é que ele permitiu? Não pode permitir nenhum, quanto mais 2.000 e pouco. Então, assim, quando cada um cumprir seu papel e também a sociedade se tornar mais cidadã, para usar um termo que você gosta muito, porque não adianta a gente achar que nós temos a capacidade da tutela ou da curatela sobre as pessoas. Nós temos é que educá-las a se tornar, Pronto, de fato, pronto, cidadãs e fazer suas escolhas pronto. e responder por suas escolhas, Pronto. né? Eu, Então, eu acredito muito nisso. Claro, não dá para cobrar das pessoas sem dar educação. Nós só podemos cobrar pronto, oferecendo conhecimento. pronto. Então, eu até vou explicar melhor a questão, porque existe muita gente me aconselhando, Paulo, fale em inteligência cidadã, mas não fale em educação cívica. Veja que preconceito a gente chegou. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu acho que a democracia nossa, há 35 anos, quando ela foi constituída, nossa Constituição Cidadã, ela se baseou, sim, né, no indivíduo, no cidadão, na nossa liberdade. A nossa liberdade é tudo. Né? O princípio da democracia passa pelo princípio da liberdade de expressão e liberdade de ir e vir, e da nossas regras, nosso pacto como de convivência, que é o pacto da Constituição. Quando eu falo da Teste Cidadão, eu falo de consciência cidadã participativa, tem a ver com o que você falou da educação. Eu chamo a atenção dizendo o seguinte: a gente fala muito em educação, da capacitação, seja ela técnica, ou seja ela de nível superior, seja qual for, dos seus talentos, a capacitação. Você é um profissional, pode ser o pedreiro, pode ser o assentador do piso, pode ser o pintor, pode ser o industrial, mas você busca cada vez se capacitar mais. Então você vai dizer assim: rapaz, aquele cara é inteligente, bicho, aquele cara é um craque, aquele cara, meu amigo, não tem ninguém na fábrica de processos que fale com aquele cara. Quando você vai engenheiro, advogado, qualquer outro médico, os médicos profissionais e tal, quando você fala da questão emocional, poxa, fulano de tal tem um equilíbrio emocional. Aquele cara devia ser não sei o que acontece com ele. Que capacidade, que o cara tranquilo, que conselho. Ele vira né? O cara tem um equilíbrio emocional, o cara tem uma inteligência emocional fantástica. Hoje você fala até da inteligência artificial, tá aí o chat CPT aqui, não largo ele. Todo Uhum. dia me ajuda muito as questões. Mas quando eu falo da inteligência cidadã, de cidadania, eu estou falando disso, eu estou falando desse sentimento de pertencimento que o brasileiro que está aqui, da nação, eu estou falando dessa falta de capacidade de entender a Constituição Federal, que já disse que nós somos iguais, e da polarização que nós estamos criando em relação ao que a gente já pactou, que não existe. Então, a gente falou da campanha que você disse, dos jogos, mas a campanha educativa, ela tem que educar o cara, não é a questão financeira, como você falou, mas nós temos uma capacidade, uma quantidade de gente pouca em relação à indústria, empregado, como você mesmo disse, e muita gente na informalidade. Então, que a gente não vai, que eu e você, nós não vamos conseguir atingir, por melhor que a gente faça por melhor que seja a nossa política de RH ou de todas as nossas associações. A gente tem uma gama de gente que está fora do alcance nosso, que quem pode alcançá-lo é o Estado, através da gente ajudando. E para alcançá-lo, aí vem a questão da educação que você falou, da educação cidadã. A gente ninguém diz nas campanhas, você tem, como eu falei da saúde, como eu falei da educação pública, quando eu digo que a gente abandonou a educação pública, eu não estou dizendo que a gente tire nossos filhos da nossa escola particular e bote lá, não. Mas você está vendo gente aí querendo ir para a sua escola, querendo fazer parte da escola da gente lá do Sistema S, para dizer, porque tem direito à cota, você sabe disso? Sabia não? Tem direito à cota, e aí eu vou para um cursinho particular para fazer o Enem, que foi agora domingo. E aí o que é que eu faço? Bom, eu vou lá, garanto a cota, porque ali não, é público. Eu vou fazer, então eu garanto a escola, mas eu vou fazer um cursinho na escola privada, porque eu tenho um nível do que eu acho que tem as escolas particulares.
E eu consigo entrar passar no Enem, como eram universidades federais no passado, só quem entrava é quem tinha colégio bom, entendeu? Mas a gente tem que se aproximar das nossas escolas públicas. Até corrigindo, viu, Paulo, Ah, pelo alcance do seu programa, os nossos alunos eles não têm direito à cota. então é o Senai Cimatec? Não, deixa eu explicar. O Explique. nosso E aluno, corrija a minha, porque eu estou falando alguma coisa errada. o nosso aluno do SESI, lá no SESI nós temos alguns alunos que têm gratuidade, temos alunos, filhos de industriários, que têm uma escala de valores com descontos inversamente proporcional ao salário, e temos alunos da comunidade, que não contam com descontos. Não conta, né? Não contam com descontos. Mas nenhum desses 3 grupos tem direito a participar das cotas, que nós achamos errado. Nós achamos, lá no Cimatec, aí indo para a nossa universidade Cimatec, nós destinamos 10% das vagas para cota. E nossa cota só tem uma função, é a questão socioeconômica. Nós não temos nenhuma destinação, porque não é uma cota legal, é uma cota atribuída por nós. Então, o princípio da nossa cota é a questão econômica. Não é cor, nem gênero, nem nada. É a questão econômica. Pronto. E temos um vestibular à parte, e essas pessoas se declaram beneficiárias daquele critério socioeconômico, e aqueles 50 primeiros colocados, eles são visitados por um assistente social em cada uma das residências e nos traz um relatório que nos dá o conforto de entender se a pessoa merece ou não aquele benefício de receber aquela gratuidade de estudar no Centro Universitário Cimatec de forma gratuita. Maravilha. Então é gratuita, mas não é privado, não é público. Isso. Boa, então ele não teria direito, veja bem. Então ele que está lá não gozaria do benefício que o Enem está dando para os alunos da escola pública. Não, nenhum. Beleza. Então, agora, nossa cota. Então eu estava equivocado quando eu pensava que por causa disso que vocês faziam. Agora, nós fizemos um pouco mais esse ano. Nós descobrimos que esses cotistas lá do Cimatec, que passam por esse processo, eles são aqueles da maior evasão que nós temos. Por que nós temos maior evasão? Porque, como é um critério socioeconômico, esses garotos, esses jovens, muitas vezes ele não tem o recurso para pagar o transporte, ele não tem o recurso para pagar a alimentação lá no Cimatec, muitas vezes eles ficam o dia inteiro, ele não tem autoestima para participar de grupos de trabalho com outros alunos que não são desse grupo de cotistas, e nós instituímos uma bolsa complementar, uma bolsa financeira para ajudar. Parabéns. E temos tido várias empresas aqui da Bahia que têm feito a subscrição de uma cota, 10 cotas, 5 cotas, 20 cotas, para que esses alunos, além de estudarem de forma gratuita, eles possam receber uma ajuda financeira para que eles possam participar desse ambiente de uma forma melhor. Maravilha. Então, a partir desse ano, passamos a ter isso. E esses alunos selecionados, só para ter ideia, muitos vêm da escola pública, vêm da escola do SESI, vêm do Antônio Vieira, alunos que estudam de graça no Vieira. Porque também tem, no Vieira também recebe alunos de esses alunos, esse ano, bacana. Na nossa seleção, tiveram, salvo engano, 2 ou 3 que foram do Antônio Vieira. Por quê? Porque eles têm o problema socioeconômico de acesso. E aí eles puderam participar de uma seleção específica. E aí eles passaram pelo conhecimento e foram validados pela visita do assistente social e que a família deles precisava ter esse apoio de estudar de graça para estudar na Cimatec. E agora nós estamos complementando. Sensacional, maravilhoso, é o que eu digo todo santo dia aqui. Todo dia eu aprendo, todo dia eu me informo, e tem um negócio bacana, que você veja quantos exemplos legais, né? A gente viu aqui o Piaggio também, quando o shopping dele, ele pegou no interior dele, e faz o trabalho de buscar com carro, né? Não sei se as vans vão no interior, nas fazendas, e buscar os filhos dos fazendeiros, traz para cá. Tem vários exemplos, o Colégio Militar, com pessoas espetaculares também, que é público, aí eu acho que eu tá certo, público, é público, então eu acho que aí eu tô. E aí eles têm um ensino também bastante apurado. E aí eles são muito beneficiados pelas cotas.
porque eles são beneficiados pelas cotas. Então, beleza. Então, Isso. mais ou menos, eu pensava que fosse que nem o Colégio Militar, Não. mas valeu pelo esclarecimento. Obrigado por ter tempo de corrigir, para as pessoas não baterem lá e dizer assim, eu quero fazer agora porque lá é público. É isso aí. Meu amigo, eu só tenho que lhe agradecer. Eu queria que você ficasse à vontade, queria que você mandasse uma mensagem para o seu público que está lhe assistindo. É da nossa conta, estamos juntos. Eu estou orgulhoso muito, tenho muito orgulho de você, eu queria dizer isso também. Aliás, eu tenho ficado muito satisfeito com as relações que o Estado da Bahia tem conseguido criar com as nossas lideranças, a nossa união e a participação de todos nós. Foi um trabalho bacana. Eu acho, tenho certeza que nós vamos nos lembrar muito bem, vamos ficar na história da gente também, deixar um pouquinho para que as pessoas percebam que a gente pode construir um ambiente muito mais harmônico, contributivo, né? E que a gente possa doar mais ao nosso Estado, porque a gente faça a diferença. A gente merece um país melhor, merece um Brasil melhor, merece uma Bahia melhor. Paula Máquia, por favor, fique à vontade. Eu agradeço, Paulo, pela oportunidade aqui de falar um pouco sobre a nossa sociedade. Falamos um pouco sobre indústria, mas falamos, acima de tudo, dessa obrigação nossa de formar cidadãos, de exercer a cidadania, seja de que maneira for. Eu acho isso muito importante. No ambiente industrial, nós entendemos que eu assumi a FIEB para complementar um mandato do Ricardo Alban, que tinha alguns pilares de trabalho e tem sido a minha pauta de atuação. Primeiro é fortalecer a indústria do interior do Estado, através da implantação dos serviços do sistema indústria, através da nossa visita, a nossa presença, para que a gente possa mostrar que é possível, sim, as empresas contarem com os serviços do SESI, do SENAI, do IEL, do Cimatec. Esse é um dos primeiros papéis. Outro, fortalecer o pequeno negócio. Eu acho que ele é uma indústria que depende de muito apoio e o sistema FIEB tem procurado contribuir para isso. E, por último, a questão da tecnologia, né? Que o Cimatec é o nosso carro-chefe. Ele é um case de muito sucesso. Nós estamos agora para implantar outros campos, como, por exemplo, o Cimatec Sertão, Cimatec Mar, Maravilha. Cimatec Digital, e estamos agora já implantando o Cimatec Aeroespacial, que tem uma perspectiva de trazer para Salvador o desenvolvimento da indústria aeronáutica, como nós temos em São José dos Campos. Claro, São José dos Campos tem uma história que começou com a Embraer. Salvador tem que construir a sua história no seu tempo. Mas já tivemos agora, esse mês, a oportunidade, esse mês de outubro, inaugurar o nosso curso de especialização em engenharia aeronáutica. Então, estamos agora já formando engenheiros, que são engenheiros, se especializando em engenharia aeronáutica. Para quê? Para que as empresas que nós estamos atraindo para se instalarem dentro do Cimatec Aeroespacial, são empresas que trabalham com drones, trabalham com helicópteros, trabalham com aviões, eles têm uma mão de obra capacitada na Bahia para suprir as suas necessidades. Então, é mais um Cimatec que está sendo destinado ao nosso estado, à nossa cidade de Salvador, e é isso que a FIEB vem fazendo na área da tecnologia. Fora isso, nós temos outras defesas, como a defesa da infraestrutura, tão importante para que nossas indústrias recebam seus insumos, transportem seus produtos, façam uma aproximação com o mercado. Sem infraestrutura, nada disso é possível. Boa. Então, eu agradeço a oportunidade e certamente estaremos aqui contribuindo quando você nos convidar novamente para estar aqui. Meu amigo, por mim, eu estaria com você. Você sabe que se eu tivesse uma foto, eu estava do seu lado, sempre com tua disposição, ombreado para toda a missão e todas as ideias que vocês tiverem. Nós estamos aqui à disposição. Eu acho que é isso que a Associação Comercial, como a primeira casa empresária do Brasil, eu já disse algumas vezes que eu penso o seguinte, pela história que eu estou conhecendo agora, que vocês sabem disso, eu só tenho agora fazer 5 anos, tenho 5 anos de associativismo, eu não sabia nada disso, e vim aqui exatamente com a ideia de implementar a certificação da CEJASCOM, e terminei, me colocaram aqui como presidente, e o ano que vem passo meus 2 anos já, e eu tenho certeza que eu estou querendo colocar aqui uma nova presidente, mulher, para que a gente possa, por minha vontade, né, a gente possa ver uma mulher jovem, empresária, tocando essa casa, que é importante. Mas eu acredito que a Associação Comercial da Bahia, por ela ser exatamente
ter essa característica de ela ser multissetorial, transversal, ela sim seria exatamente um fórum de suprassegmental, onde fosse exatamente tivesse a contribuição dessas defesas que não fossem segmentadas como já existe, e cada um de vocês fazem, mas ela com a história dela, a mesma coisa, evoluindo, como você falou, tecnologicamente, evoluindo com esse conceito, né, de ser uma casa que efetivamente a gente pudesse ter esse ambiente de discussões, de proposições, de união, quando se fala da coisa supra, de nação, de Estado, de desenvolvimento econômico e empresarial, e principalmente de função social da empresa, é isso que eu acredito. E eu tenho a certeza que absoluta que isso a gente vai construindo também com maturidade de cada grupo, ou seja, porque aqui você sabe que a associação, a gente precisa que venham mais associados, como a indústria também, mas que a gente possa efetivamente, essa casa é mantida apenas com as contribuições dos associados, das voluntariedades. É questão de estatuto, né? É escolha. Foi assim que ela escolheu se manter. Ela busca ter, como ela faz voz, ela diz assim, eu quero ser a casa de voz, uma casa que possa dizer as questões, como vocês podem também, vocês dizem também, todos são assim, eu não estou indo colocar só que foi estatuto, falando da história dela. Isso é importante, mas eu fico muito orgulhoso, feliz da vida, repito, de ter conseguido ter essa conversa com você, e eu quero sim estar convidando cada vez mais para a gente trocar mais ideias. Ombreados juntos, defendendo o que é melhor para nosso país, para nossa nação, função social da empresa, consciência cidadã participativa, é da nossa conta sim, venha e pau na máquina. Pau na máquina, pô. Parabéns, viu? Obrigado, toque aí, sigam, divulguem, marque lá o OK para ver se no YouTube também, para a gente poder jogar duro e poder atingir mais gente. Tamo juntos. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço.